O Renato Cardoso, genro do Caim Macedo, disse esses dias aí para os pastores, numa reunião de pastores e bispos, que a internet é sinagoga de Satanás e que os pastores estariam buscando informações, né, na sinagoga de Satanás e ouvindo com certeza aqueles que estão dentro dessa sinagoga, né? Como de conta que eles também não estão na internet por todos os cantos. Essa sinagoga de Satanás que ele se refere é justamente os nossos canais, os canais de denúncias, né? Que têm denunciado a hipocrisia, as falcatruas e as mentiras desses líderes religiosos, como Renato Cardoso, Caim Macedo, Silas Malacheia, Valdemir Só Diabo, Agenor Truque, entre tantos outros que estão espalhados por esse Brasil e por esse mundo. Tem muito mais, mas a gente fala desses porque esses são os que estão mais em destaque, né? Esses é que tem maior destaque aí, através da mídia e de todos os meios de comunicação. No domingo passado, Deus tinha colocado essa palavra em meu coração, mas eu cheguei do trabalho muito cansado e acabei dormindo, descansando e depois não me recordei mais. Mas parece que o sistema ele adivinha as coisas, né? Mas não é que adivinha, não. É que Deus já sabia que ia acontecer isso, né? Eu é que não prestei atenção. Essa palavra sinagoga de Satanás, né? Que ele, uma pessoa que já está há anos, né? Conheci esse rapaz jovenzinho, quando não era nem obreiro, era evangelista ainda. E você veja que de lá para cá não aprendeu nada. E olha que ele está com o mestre da mentira, que é o Caim Macedo, né? Que é o seu sogro, né? Rapaz entrou jovenzinho e até hoje não aprendeu nada. Aliás, aprendeu a mentir, a pregar heresia e a arrancar todo o dinheiro daqueles pobres e humildes, né, que os seguem e que por falta do conhecimento da palavra de Deus vivem aí escravizados e acorrentados dentro do sistema religioso na mão deles, né? Veja, se nem ele mesmo, que está todos esses anos aí não aprendeu nada, o que é que ele tem para ensinar para o povo a não ser aquilo que ele aprendeu, né? Que é a arte de iludir, a arte de deturpar, distorcer a palavra de Deus. Eu até acredito que muitas vezes quando você ouve alguma palavra aqui no nosso canal que você não compreende, você fica até um pouco confuso, né? Mas não é o evangelho da graça de Deus que confunde ninguém. É que com toda certeza você passou a vida inteira ouvindo mentiras. E quando você ouve a verdade, então há um choque na sua mente, né? Há um choque. O sistema religioso, meu amigo, está há mais de 2000 anos pregando mentiras. Pregando mentiras e heresias em nome de Jesus, em nome de Deus. E ao longo dos séculos, o sistema religioso vem mexendo na Bíblia, se você não sabe. Toda vez que esses teólogos eles se ajuntam para fazer a edição da Bíblia, para editar a Bíblia, para corrigir, para fazer alguma coisa, eles sempre tiram uma coisinha daqui, acrescentam outra ali, né? Tudo isso para confundir a cabeça do povo de Deus, para que eles possam continuar tendo domínio sobre as pessoas e também vendendo as pessoas para os políticos, porque o sistema religioso há séculos está envolvido com o sistema político. Os dois andam juntos. É a perna direita e a perna esquerda. O sistema religioso, falso, mentiroso, enganando o povo com a religião, e o sistema político enganando também o povo e arrancando o que o povo tem. Então os dois arrancam
da humanidade. Isso há mais de 2000 anos. Veja como está o sistema religioso evangélico, principalmente. O católico a gente já sabe que está há muitos séculos, né? Lembrando que nada contra os nossos irmãos católicos, espíritas, evangélicos, umbandistas, nada, porque são filhos de Deus, são ovelhas de Deus, que lamentavelmente estão sem entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, do verdadeiro evangelho da graça. Então ele tirou essa palavra lá de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, né, versículo 1 em diante. Agora, antes de entrar no tal do Apocalipse, você precisa entender uma coisa. Veja bem, a palavra de Deus fala a respeito de quem? De João Batista, aquele que batizava as pessoas nas águas, né? Que foi enviado na frente por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, né? E esse batismo de João, na verdade, era um símbolo do verdadeiro batismo que viria, né? O próprio João Batista disse, eu batizo com água, né? Mas virá um que batizará vocês com fogo e com o Espírito Santo. Então, o que é que ele estava querendo dizer? Que aquele batismo ali era um símbolo, era uma coisa provisória. Aquilo ali não era o verdadeiro batismo. Tanto é que quando Jesus chegou no rio, ele disse, eu é que preciso do seu batismo, e você vem a mim, olha aí. Que batismo é esse que ele estava falando? Era da água? Não, porque se fosse da água, Jesus mesmo batizava ele ali nas águas mesmo, né? E você já observou que Jesus não batizava ninguém? Você devia reparar isso. Procure na Bíblia aonde Jesus batizou alguém. Me mostra aí. O verdadeiro evangelho da graça de Deus é assim. Esclarece você. Todas as coisas, ilumina os seus olhos, abre os seus olhos. A Bíblia inteira fica pequena para você, que tem os olhos iluminados pelo verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Graça essa que o sistema religioso odeia, porque a graça revela as mentiras e as falcatruas deles, e até as coisas erradas que eles fazem dentro da própria Bíblia. Porque os falsos profetas não são só esses aqui do século XXI que você está vendo espalhado por esse mundo, não. Tem falso profeta também dentro da Bíblia, que colocou as suas mensagens, os seus pensamentos, as suas falsidades dentro da própria Bíblia. Por isso a Bíblia diz que nós temos que ter olhos iluminados, temos que ter discernimento de espírito, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E diz mais, pensando em todo o tempo. E diz mais, julgai todas as coisas, retenha o que é bom. Tá vendo? O que é julgar? Julgar é olhar, analisar e entender pelo Espírito de Deus, com a companhia do Espírito de Deus lhe orientando. Então ali você vai se separando, você vai julgando, você vai olhando, você vai tendo entendimento, né, do que é de Deus e do que não é. Mas toda a Bíblia é a palavra de Deus. Negativo. Nem tudo o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Como? Porque a Bíblia tem inspiração, revelação e história. Não, irmão, para mim toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não. Por exemplo, lá em Cantares de Salomão, Salomão lá está lá e diz assim, ó minha morena, minha linda, minha amada, dos seus lábios sai não sei o quê, as suas duas tetas não sei o quê, eu gosto de amar você nas folhas. Isso é a palavra de Deus, gente? Né? Isso não é a palavra de Deus. Deus permitiu, aquilo é um poema de Salomão para uma de suas morenas lá, que ele tinha mais de 3.000 mulheres. O que tem a ver isso com a palavra de Deus? Ele tinha lá um montão de mulheres e gostou dessa moreninha aí. E fez lá o poema, o Cantares de Salomão. Mas isso é a palavra de Deus?
E a mulher diz, eu sou a rosa de Saron. Aí os cães gulosos pegam um monte de rosa e dá para você e diz que a rosa é Jesus, né? A rosa ungida, né? Aí você pega esse amuleto aí, dizendo que é Jesus que vai levar para sua casa para abençoar a sua casa, para arrancar o seu dinheiro. Tá vendo como é que eles distorcem a palavra de Deus? Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Isso é um poema que Deus permitiu, né? Que ficasse na Bíblia. Mas são histórias, né? História de Ruth, de Esther, de Jó. Agora, evangelho e escrituras, aí é outra coisa. Veja o que Jesus dizia para os sumos sacerdotes. Importa que se cumpra em mim o que foi dito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Olha aí o que ele considerava escritura, mesmo que era da lei. Era isso que Jesus considerava, tá vendo? Importa que se cumpra em mim. Não ia se cumprir nele tudo que os profetas falou, tudo que Davi falou nos salmos? Não se cumpriu nele na cruz? Olha aí. Então havia o João Batista, né? O homem da água. Havia o João Evangelista, que era aquele que Jesus escolheu no meio dos 12, né? E havia um outro chamado também João Marcos, que não é o mesmo. Esses são os que estão em destaque. Mas no meio ali dos discípulos, do povo, havia vários Joãos. Havia várias pessoas com o nome de João. E esse João, da primeira, segunda e terceira epístola, e do tal do livro do Apocalipse, não é o João apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Porque esse João jamais ia se contradizer a ele mesmo. Que ele falou da ressurreição do Senhor Jesus, da passagem do bom pastor, não é? Falou do Espírito Santo, não é? Você não vê esse João falando de besta, falando de diabo, de lago de fogo, você não vê nada. Você não vê nada disso. Para você ter ideia, alguns séculos atrás, esse livro do Apocalipse nem existia na Bíblia, não estava na Bíblia. Foi colocado pelos líderes religiosos e até foi considerado um livro apócrifo, quer dizer, um livro sem validade. E depois ele entrou na Bíblia. Inclusive não entrou nem no começo, nem no meio. Entrou no fim, para que você fique escravizado a ele. Porque esse livro é um verdadeiro livro de terror. O sistema religioso trabalha com o terror, com a ameaça. O sistema religioso, para aprisionar as pessoas nas suas garras, eles fazem qualquer coisa. O sistema religioso, junto com os políticos, tem dominado o mundo há mais de 2000 anos, com essas pregações aqui. O sistema religioso católico, né? E agora, de uns séculos para cá, os evangélicos, que são tudo farinha do mesmo saco, saíram da mesma fonte. O sistema católico é a mãe e a evangélica é a filha. Eles praticam as mesmas obras, é o mesmo espírito. É a mesma ganância, a mesma sede de dinheiro e de poder. Por isso é que você vê os líderes milionários e as pessoas escravizadas na pobreza, tanto a pobreza financeira como a pobreza mental e espiritual. O que você precisa entender é que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles não receberam revelação da graça do Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus disse certa vez, antes de subir aos céus, ele disse: muitas coisas ainda vos tenho para dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tá vendo? Eu vou enviar o Espírito da verdade, e ele vos guiará a toda a verdade. Ah, se eu tivesse nessa hora, eu diria o seguinte: peraí, Senhor, antes do Senhor subir,
Não deixa a minha cabeça desse jeito. Quer dizer que tudo que o senhor fez até hoje, o senhor vai subir? Peraí, tudo que o senhor fez até hoje aqui não é a verdade ainda? Ele ia falar, não. Ah, então é por isso que o senhor falava por parábolas, né? Porque a verdade virá ainda. E ele vos guiará a toda a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade, quando ela vir, te libertará. Sabe qual que é a verdade? A verdade é o verdadeiro evangelho, a graça de Deus. Que Deus deu a quem para trazer? A outro, ao apóstolo Paulo, depois da cruz. Porque se Jesus, antes de subir ao céu, disse que ainda enviaria o Espírito da verdade para guiar todos à verdade, então Pedro não conhecia a verdade, João não conheceu a verdade, os apóstolos não conheceram a verdade. O que eles conheceram foi milagres que Jesus fez, operações de milagres. É esses os relatos que eles relatam. O ceguinho lá de Jericó, o paralítico que andou, essas obras que Jesus fazia nos dias da sua carne. Foram esses os relatos que eles foram escrevendo, as palavras que Jesus falou nos dias da sua carne. Mas aquilo não era a verdade ainda. Aquilo eram obras que Jesus estava fazendo nos dias da sua carne. Foi isso que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveu. Isso não é evangelho, porque a palavra evangelho quer dizer anunciar a salvação. E Jesus estava vivo ali, estava em carne e osso. Que salvação que eles iam anunciar se a salvação não... Como é que eles iam escrever evangelho? Se o evangelho quer dizer salvação. Jesus não tinha ido na cruz, então não tinha dado salvação a ninguém, nem a eles mesmos. Então você tem que entender que eles não escreveram evangelho. Mas quem colocou essa palavra aqui, evangelho, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João? Os líderes religiosos, os tradutores e editores da Bíblia. Foi eles quem colocaram aqui no cabeçalho. Mas isso são livros históricos, não é evangelho. Evangelho só vem depois da cruz. Depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele já em espírito glorificado, sobe aos céus e depois chama um homem, chamado quem? O apóstolo Paulo. Tem o primeiro encontro com ele no meio do caminho, lembra que ele caiu do cavalo? Depois Paulo tem toda aquela trajetória, ele diz, agora você vai ver o quanto você vai sofrer por causa do meu nome. E logo mais para frente, alguns anos depois, o Senhor Jesus Cristo o arrebata até ao terceiro céu, no paraíso. E lá no paraíso lhe dá o verdadeiro evangelho da graça de Deus, já avisando a ele que quando ele descesse ele ia ter vários problemas aqui. Por isso que você vê que o apóstolo Paulo, depois do Senhor Jesus Cristo, foi o homem mais perseguido, foi o homem que sofreu, olha, coisa do arco da véia. Era perseguido até pelos próprios discípulos, pelos próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo, só para você ter uma ideia. Imagina. E veja que depois que Paulo cai do cavalo, que Paulo está novo, convertido, tudo, você vê que Paulo não foi até os discípulos de Jesus, né? Paulo ficou 14 anos ainda sem ver esses homens. Depois de 14 anos foi que Paulo foi ter um encontro com quem? Com os chefões da igreja, Tiago, Pedro, João, né? Ele foi ter um encontro com os discípulos do Senhor Jesus, que andavam com Jesus segundo a carne. Vai vendo. E a intenção de Paulo foi ir encontrar com eles para anunciar o evangelho que o Senhor Jesus Cristo havia dado a ele e também conhecer a eles e também aprender alguma coisa com eles. Pelo contrário, não aprendeu foi nada. Ele teve que ensinar a eles. E quando ele teve esse encontro com Pedro, Tiago e João, que eram os chefões da igreja, né? Paulo já procurou logo os cabeças da igreja para não ter que ficar ali no meio do povo anunciando a palavra. Não, o que é que Paulo pensou? Eu vou anunciar o evangelho a Pedro, a João, a eles, e eles depois vão anunciar o evangelho que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado me deu, me enviou e vai pregar para as pessoas. Isso na cabeça de Paulo, né?
Mas não aconteceu nada disso. Veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 1. Depois que Paulo passa por todo esse processo, cai do cavalo, tal, passa aquela coisa toda do livro de Atos, e depois que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, é o que ele diz. Gálatas capítulo 2, versículo 1. 14 anos depois, quantos anos? 14 anos depois que ele se converteu, né? Que recebeu o evangelho, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando a Tito. Essa ela era a galera que andava com ele, né? Tito, Timóteo, né? Os discípulos. Quem deu essa revelação a ele? Vamos lá de novo. Gálatas 2, versículo 2. O apóstolo Paulo diz: subi em obediência a uma revelação que Jesus deu a ele, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. Veja, ele já estava pregando entre os gentios a graça, né? Mas, em particular, aos que me pareciam de maior influência. O que é que ele fez? Uma reunião particular com João, Tiago e com Pedro, porque eles tinham influência entre o povo, né? Mas, em particular, aos que me parecia de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão, para não perder tempo, né? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tá vendo? O judaísmo. O ranço do judaísmo. E isto por causa dos falsos irmãos, tá vendo? São irmãos, mas são falsos. A pessoa, quando está debaixo da lei, debaixo desse sistema religioso, é até irmão, mas se torna uma pessoa falsa. Não porque ela queira, mas porque a falsidade está na carne. E quem está debaixo da lei está debaixo de falsidade, de hipocrisia. Não vê aí o Caim Macedo? Né? O Renato, Clodomir, todo mundo aí. Ó. Diz aqui, ó. E isso por causa dos falsos irmãos, Gálatas 2,4, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Quer dizer, querendo que ele se... Até o cara que era grego, Tito, discípulo, querendo que o cara se circuncidasse, fosse praticar as obras de judaísmo. Circuncisão é uma coisa do judaísmo. E Tito era gentio. Ou seja, era estrangeiro, não tinha nada a ver com os judeus, tá vendo? E hoje em dia eles estão aí com templos, né, com todas essas coisas aí, né, idolatrando o judeu. Que nem crê em Jesus. Né? Templo de malandrão, arcas, cajados e outras coisas mais. Né? Quem vai para essa onda aí vai para debaixo da escravidão, tá vendo? Gálatas 2,2, o apóstolo Paulo diz assim, ó, quando eles quiseram judaizar a gente, ó, Gálatas 2,5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, tá vendo? Paulo disse, nem por uma hora fiquei no meio desses caras, entendeu? Às vezes você passa 2, 3 horas num culto desse, ouvindo só lei, ouvindo só mentira, né? Mas o apóstolo Paulo disse, nem por uma hora fiquei ouvindo besteira dessa gente, judaísmo, né? Gálatas 2,6, agora ele vai dar uma pegada nos apóstolos, ó. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quem era de maior influência? Pedro, João e Tiago. E outros discípulos que estavam Gálatas 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, aí ele diz, quais tenha sido antes, não me interessa. Não me interessa se é Tiago, se é João, que encostava a cabeça em Jesus, segundo a carne, se é Pedro, que andou em cima das águas e afundou, não me interessa. Olha o que ele diz, Deus não aceita a aparência do homem, tá vendo? É o que mais tem nesse sistema religioso. Você não vê o Caim Macedo aí, com aquela aparência de homem de Deus, mentindo descaradamente, nas redes de rádio e televisão, falando de amor, de justiça, falando de honestidade, de perdão. Aí você vai olhar aí os vídeos na internet, as denúncias, né, as falcatruas, a politicagem, né? Totalmente hipocrisia, tudo hipocrisia, aparência.
Aí ele diz assim: a esses digo que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Olha aí, Pedro, Tiago, João, nada acrescentou a ele. Ele na reunião com os caras, pensando que os caras iam ter alguma coisa para acrescentar a ele, nada acrescentou a ele. Antes, pelo contrário, quando ouviram o evangelho da incircuncisão, tá vendo? Circuncisão é judaísmo, é lei. Incircuncisão é a graça, é para os gentios. Quando viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, da graça, me fora confiado, foi confiado a quem o evangelho da graça? A ele, tá vendo? Como a Pedro, o da circuncisão, quer dizer que tem outro evangelho? Um foi dado a ele e outro foi dado a Pedro? Qual é o outro evangelho que foi dado a Pedro? Da circuncisão, para ir pregar lá para os judeus, para o povo judeu, e pregar lá as historinhas de Jesus nos dias da sua carne, como eles estavam fazendo. Mas Paulo tinha que pregar o Jesus ressuscitado, o Jesus vivo, né? E esses dois evangelhos ficou lá no rolo lá. O verdadeiro evangelho da graça de Deus, do Jesus Espírito, e essas historinhas que eles contavam aí de Jesus nos dias da sua carne, que nem evangelho é, que eles pensavam que era evangelho, né? Então, quando os apóstolos viram e perceberam que ele tinha um verdadeiro evangelho da graça, né? Aí o apóstolo Paulo diz assim, Gálatas 2:8, pois aquele que operou eficazmente em mim, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apóstolo da circuncisão, tá vendo? Pedro era apóstolo de quem? Para os judeus, para pregar para os judeus, né? O mesmo Jesus que mandou Pedro pregar para os judeus, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Quem são os gentios? Somos nós, os estrangeiros, americano, brasileiro, né? Argentino, todo aquele que não é judeu. Paulo veio pregar para os gentios. Eu sou gentil, você não é judeu. Resumindo, mandou os apóstolos para os judeus e mandou Paulo para os gentios. Gálatas 2:9, e quando conheceram a graça que me foi dada a quem a graça, gente? Ao apóstolo Paulo, Tiago, Pedro e João, que eram reputados como colunas da igreja, né? Os grandão, os bispos da igreja, né? Macedão, né? Me estenderam a mim e a Barnabé à direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para quem? Para os gentios. E você e eu, nós somos o quê? Gentios. Temos que ouvir o que o apóstolo Paulo prega. E eles para a circuncisão, para os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Olha aí, obras, tá vendo? Cuida dos pobres, mas tudo aquilo é obras, né? Então agora você vai entender a sinagoga de Satanás, que o Renatão aí está falando para os pastores, repreendendo os pastores. Então, como você pode ver, o apóstolo Paulo, ele sempre falava o quê? O que Jesus mandou falar. E o que é a verdade. O homem não é salvo por obras, é salvo pela fé no Senhor Jesus. E essa fé não vem da gente, é dom de Deus. E diz mais, não de obras para que ninguém se glorie. Tá vendo? Não é de obras para ninguém se gloriar. Eu estou salvo por minhas obras. Não tem obra que você possa fazer nesse mundo que você possa salvar por causa dela. Você pode dar o planeta Terra a Deus, você não se salva. Você pode dar todo o ouro, todo o dinheiro. Você não é salvo por obras. E sim pela fé. Então os apóstolos do Senhor Jesus, todos que seguiam os apóstolos do Senhor Jesus, Pedro, João, esse pessoal aí, Mateus, Marcos, Lucas, eles tinham o ranço do judaísmo. Mas o que é que foi discutido aqui nessa reunião? Eles reconheceram que Paulo tinha graça e aí eles disseram, então tá bom, Paulo disse, eu vou pregar para os gentios, né? Para a incircuncisão, e vocês continuem falando aí do Senhor Jesus Cristo, né? Para o povo judeu. Se separaram. Só que passou o tempo, os apóstolos morreram. Pedro morreu, Tiago morreu, João morreu.
Mas a igreja foi indo, as pessoas foram aprendendo, foram ouvindo ali, foram fazendo os discípulos. À medida que os apóstolos morreram, foi se levantando outros líderes na igreja que não está relatado aqui. Porém, esse João do Apocalipse não é nenhum dos Joãos que você vê lá. João Batista, João Evangelista, nem João Marcos. Esse João do Apocalipse é um líder religioso. E veja para onde esse líder religioso ele vai. Vai lá para a cidade aonde Paulo pregou a graça de Deus. Por exemplo, Éfeso. Éfeso foi aonde Paulo evangelizou as pessoas, levou a graça de Deus. E esse líder judeu se passando por João, com o nome de João, na verdade é um copiador das coisas do Velho Testamento, porque todas essas pragas que você vê no Apocalipse, ele não viu coisa nenhuma. Está escrita lá nas pragas do Egito, no que Daniel viu, no que Ezequiel viu. Ele fez um apanhado e jogou tudo isso aqui dizendo que é o Senhor Jesus. Esse livro de Apocalipse é uma loucura. Esse líder religioso conheceu o apóstolo Paulo, não gostava do apóstolo Paulo, e outra, queria levar o povo ao judaísmo. Você vê claramente em todo esse livro do Apocalipse que quem está falando é um judeu, é um líder religioso judeu, depois de muitos anos, tentando desfazer tudo o que Paulo fez. Por isso que em Efésios, capítulo 1, veja como é que Paulo abre a carta dele. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, está vendo? Está deixando bem claro. Aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, está vendo? Por que ele falou pela vontade de Deus? Porque já tinha gente dizendo que ele estava fazendo a vontade dele, que aquele evangelho não era de Deus, era dele. Está entendendo? Mas o apóstolo Pedro, o Tiago, o João reconheceram que a graça de Deus havia sido dada a ele. E lá na segunda epístola de Pedro, as palavras finais de Pedro, Pedro diz: dai ouvido a nosso irmão Paulo, que ele tem uma sabedoria que Deus deu a ele, que ele fala coisas difíceis de entender e que os ignorantes deturpam a palavra dele, que é deturpar. O próprio Pedro, no final da vida, reconheceu isso. Só quem não reconhece é os líderes religiosos de hoje, porque Paulo quebra eles, quebra o sistema religioso, quebra as falcatruas. Eles sempre desconfiaram de Paulo, tinha o pé atrás com Paulo, porque Paulo era um ex-perseguidor da igreja. E outro, Paulo ele dizia, vocês são isso, são aquilo, eu muito mais, sou judeu, judeuzão mesmo, era um homem zeloso da lei, cachorro de raça, era aquele judeu zeloso, E muitos já estavam dizendo que ele não era nem judeu, porque ele tinha um título de romano. Lembra quando o cara agrediu ele lá em Roma? Ele disse, é lícito bater num cidadão romano sem antes julgar ele? O cara não falou, mas você não é judeu? Eu sou judeu, mas eu tenho um título romano. Isso me custou muito caro, esse título. Por isso que muitos mentiam e chegavam ao ponto de dizer que o apóstolo Paulo não era judeu. Entendeu? Agora você vai entender esse herege aqui do Apocalipse se passando por João, esse da primeira, segunda e terceira epístola e do tal do Apocalipse, você vai entender agora o que é que ele está falando e em que lugar que ele está falando. Você está acompanhando? Então vá seguindo a escadinha, vá seguindo o caminho que você vai chegar. Apocalipse capítulo 2. O que é que eles acertaram lá na reunião? Pedro, Tiago, João e os demais que estavam ali, que eles iriam pregar para os judeus e os apóstolos e o apóstolo Paulo ia pregar para os gentios, com a sua turma também, com Tiago, com Tito, com Timóteo, Não ficou acertado entre eles? Eles saíram dali e deixaram tudo resolvido, Aparentemente, tá vendo? Porque depois, olha o que aconteceu. E veja antes que o apóstolo Paulo, em Éfeso, ele diz o quê? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Deixa bem claro que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Está falando com quem? Com os Éfesos.
pessoal de Éfeso. Agora, olha a primeira carta para onde esse suposto João, que não é João, é um líder religioso judeu se passando por João, ou tinha o nome de João. Onde é que ele está? Carta, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Carta à igreja em Éfeso. Olha aí, o que é que o judeu está fazendo lá em Éfeso? Não foi Paulo que pregou o evangelho, as pessoas não se converteram ali ouvindo a palavra da graça de Deus? O que esse homem está fazendo lá em Éfeso? Tentando destruir o trabalho do apóstolo Paulo e judaizar os Éfesos. E ele vem com a falsa visão dele e diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Que anjo? Deus nunca mandou anjo pregar o evangelho. O evangelho foi dado a homens para pregar para anjos. Aí eles vêm com aquela conversinha, não, o anjo é o anjo da igreja, é o pastor. Não, mas não cola, né? E ele está dizendo aqui que ele teve essa visão e Jesus disse isso para ele. Olha aí, olha o que Jesus diz. Estas coisas, Jesus não, né? Apocalipse 2:1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Imagina Jesus com 7 estrelinhas na mão e andando no meio dos candeeiros. Sabe? O Senhor Jesus Cristo. Olha a loucura. É por isso que essas igrejas estão tudo loucas aí. Né? O povo tá tudo perturbado. Apocalipse 2:2. Olha o que ele está dizendo que Jesus diz. Conheço as tuas obras. Que obras? Olha, você é salvo por obras? Que obras? Aqui ele começa fazendo um elogio de Araque, né? Já abre assim, fazendo um elogiozinho, né? Dizendo que Jesus está elogiando o anjo da igreja, ou seja, o pregador, né? Conheço as tuas obras, tuas, tá vendo? Não é de Deus, tuas. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Esse judeu, o falso João, está lá em Éfeso falando tudo isso aqui para os Éfesos. Éfeso que já tinha ouvido o evangelho da graça de Deus, conhecia a graça de Deus, tentando desfazer o que o apóstolo Paulo fez. Repito, Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, preste atenção nisso, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, antes os achaste mentirosos. Sabe quem é esse apóstolo aqui que ele está falando? Quem é que pregou em Éfeso? O apóstolo Paulo, tá vendo? Isso é um judeuzão falando, tentando destruir a graça de Deus, confundir os Éfesos. Quem é que se declarava apóstolo? O apóstolo Paulo. Lembra lá que eu acabei de ler para você? Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus. Pode abrir as cartas do apóstolo Paulo que você vai ver, ele está sempre afirmando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Está vendo? Apocalipse 2:3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Aí, sofrimento, né? Votos, campanhas, sacrifício, né? Jejum de Daniel e outras coisas mais. E não te deixaste esmurecer. Agora vem Jesus, o próprio Jesus que ele está falando diz assim, ó, Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que tem a ver o amor com obras? A graça de Deus com obras. Volta à prática, voltar para onde? Para a prática das primeiras obras? Que primeiras obras? Judaísmo? Porque em Éfeso também tinha muitos judeus, que os judeus viviam espalhados por tudo quanto é canto. Mandando o quê? Voltar para a lei.
É assim que quando a pessoa está na graça, fica esses líderes aí. Venha, volte de volta para sua amada igreja, né? Venha aqui para você continuar dando seu carro, sua casa, seus móveis, dando seu cachorro, seu gato, seu passarinho, sacrifícios, ofertas, subindo no monte, adorando templos, arca, pregando sal, madeira, tudo que não presta. Volte à prática das primeiras obras. Que obras? Ninguém é salvo por obra. Você vê que há um embate até entre Paulo e Tiago. Tiago lá dizendo, me mostra a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostro a minha fé. O apóstolo Paulo dizendo, meu irmão, para com isso, ninguém é salvo por obras. É salvo pela fé. Se Abraão foi salvo por obras, não tem que se gloriar diante de Deus, né? Pois qual é a obra que você pode fazer aqui para garantir a sua salvação? Então você está dizendo que não foi Jesus que te salvou, quem está te salvando é as suas obras. Não é pela fé em Jesus, é por obras. Está entendendo, meu amigo? Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Imagina, a pessoa abandonando o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras voltas. Aí ameaça, né? E se não, venho contra ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, não é? Tens, porém, contra o teu favor, né, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem os... Aí ameaça, né? Quem tem ouvidos para ouvir que ouça, né? O que vencer, né? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Imagine o cara no paraíso, no reino de Deus, que é espírito. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O apóstolo Paulo diz, mas alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Deus é poder. Imagine o cara lá na árvore, pegando uma folhinha lá no paraíso, comendo, fazendo Ah, meu Deus do céu. Coitado do povo de Deus, né? Nesse sistema religioso. Tem misericórdia. E por aqui você vai lendo e você pode ver que tudo que esse João está falando aqui é tudo aonde só tinha gentios, não tinha judeu. Esse homem saiu fazendo aqui um estrago para tentar judaizar de novo o povo de Deus, misturar a lei com a graça, que é o que faz hoje o sistema religioso. Ficam falando de Moisés, de Arca, de Josué, de não sei o quê, aí dá uma corridinha lá em Jesus, olha, porque Jesus te ama, daqui a pouco eles voltam para a lei de novo. Então é essa mistura de lei com graças. Nós vamos falar mais a respeito desse Apocalipse, tá? Nós vamos desvendar aqui esse Joãozinho, esse João maluco aqui, esse psicopata que está aqui, como muitos que tem aí hoje. E pode ver que ele sempre fala no final, ao vencedor, quem vencer, quer dizer, se você fizer obras, se você lutar, você vai vencer, vai ser salvo. Mas aí o apóstolo Paulo disse, olha, vou contar um segredinho para você. Você não é o vencedor. Você é mais que vencedor, porque você não fez nada para vencer. Quem fez foi o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, meu amigo, se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nós vamos andar mais um pouquinho aqui nesse Apocalipse e você vai chegar à conclusão o que eu estou falando para você. O que a palavra de Deus está mostrando para você. Isso aqui é um líder religioso. Isso aqui não tem nada a ver com João. Com o João, os verdadeiros Joãos, né, da Bíblia. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo.